Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Mais cedo, Andreasa, um ouvinte reclamava ali, pô, vocês também só falam disso, o mundo não vai acabar, tarifa. E eu falava pra ele, não vai acabar. O mundo acaba, o mundo piora, a vida piora, países pioram. E essa é uma medida que pode piorar a nossa vida, pode piorar o nosso país. Então, pedir um pouquinho de paciência a ele, a gente ainda vai falar um tantinho a respeito desse assunto, não tem como desviar dele. E o Andreasa, quero ouvir muito a sua visão, Andreasa, sobre essa semana decisiva, que começa hoje. Um bom dia para você, meu irmão. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, pessoal, bom dia, meus amores. Eu acho que a gente tem de falar desse assunto, inclusive para fazer os alertas necessários, sobre tudo mais constante, os impactos projetados, tudo mais constante, dessa sobretaxa, desse tarifaço, no Brasil. Porque o Megali falou, os países não quebram, mas nós quebramos, os cidadãos, né? Empresas quebram. E ficam especialmente expostos os mais pobres, os ferrados. O que me preocupa, também do ponto de vista institucional, é que está tudo muito acelerado, Megali. Eu sou um conservador, eu gosto de previsibilidade, eu gosto de estabilidade. Todo mundo, né? Eu gosto de olhar para frente e conseguir ter alguma perspectiva de horizonte, inclusive para me planejar. Nós precisamos de planejamento. Um país, se quer reformista, e o Brasil tem muitas reformas a fazer, precisa poder olhar para frente e ter um horizonte, um chão sobre o qual pisar, um chão sobre o qual dar passos. Você não faz uma reforma na sua casa se o chão sobre o qual ela está construída não for estável. Se você mexer, vai cair, vai piorar a situação. O que me preocupa agora é que está tudo muito acelerado e ninguém tira o pé do acelerador. Ninguém recua, ninguém pondera. Andreasa, mas é preciso coragem, não dá para recuar e tal. Quando eu falo ponderação, eu estou me referindo bem simplesmente aos limites da lei, certo? As pessoas agirem dentro das suas prerrogativas, que já são muitas no caso dos nossos poderosos. Eu sei que o Donald Trump não está pensando no Brasil. Eu tenho certeza. Está pensando nos interesses dele, dos Estados Unidos. Isso eu tenho certeza. Mas aqui, entre os nossos, quem está pensando nos interesses do Brasil e do brasileiro? Aí a situação fica mais complicada. Vejam como a coisa está acelerada, em que lugar a gente está nessa semana, quais são as perspectivas. A gente tem tudo mais constante. E é sempre preciso fazer tudo mais constante, dizer isso, porque a instabilidade está posta, né? Então as coisas mudam muito rapidamente, se precipitam. Tudo mais constante, temos aí a partir do 1º de agosto essa sobretaxa. Sem tudo mais constante, sem margem para negociação, cara, não se consegue negociar. Tem componentes políticos também postos, fundamentando a defesa dos Bolsonaro, a revisão da sanção condicionada ao fim, entre aspas, da caça às bruxas contra Bolsonaro. São muitos elementos. Tem também, claramente, Donald Trump se vendo em Bolsonaro, tem, pensando em geopolítica, os Estados Unidos querendo voltar a ter mais controle sobre o seu considerado quintal, que somos nós. Muitas variáveis aí, mas tudo mais constante. No dia 1º de agosto começa a valer uma sobretaxa de 50% sobre o nosso comércio. E aí sim, talvez, a partir dali se possa negociar. Em setores específicos, diminuir um pouco a pegada, a mordida aqui ou acolá, mas vejam o que a União Europeia conseguiu em termos de acordo. É um acordo horroroso. E é a União Europeia, que é importante no comércio internacional, mais importante, muito mais do que o Brasil para os Estados Unidos. Imagine então essa perspectiva para o Brasil. E nós não conseguimos evoluir em negociação. Andreasa, mas o governo Lula está tentando. O governo Lula delegou o Geraldo Alckmin para fazer a negociação. O presidente Lula está no palanque. É preciso dizer isso. O vice-presidente está encarregado de tentar contatos. O próprio Lula diz que ele não consegue, ninguém quer falar com o Geraldo Alckmin. E Lula, da sua parte, está no palanque fazendo um discurso de eles contra nós. Discursos de ricos contra pobres. Isso colabora em quê para a nossa causa nesse momento? Sem falar das gestões que também compõem para a insegurança de Alexandre de Moraes. Proibindo reunião de deputado em praça, o sujeito lá acampado, uma coisa que ridícula, mas qual o problema do deputado Hélio Lopes acampar em frente ao Supremo e botar um esparadrapo na boca? Qual é o risco ali? Em xeque o direito de reunião, que é uma garantia fundamental prevista na Constituição, artigo 5º, dizendo que se o cara descumprisse a ordem,
que se não saísse, se resistisse, seria preso em flagrante. Um deputado federal não pode ser preso em flagrante, senão por crimes inafiançáveis. Em flagrante de crime inafiançável. No caso, esses crimes de resistência, sei lá o que, não são inafiançáveis, mas determinou lá que fosse preso o deputado, se ficasse. Vejam, ninguém pondera. Nós somos cercados de criadores, todo mundo fazendo cálculo político ou corporativista, todo mundo pensando em si, todo mundo dobrando a aposta. Mas nós pagaremos essa conta. E no caso do governo de turno, que agora Lula está no palanque, encontrou esse caminho aí da soberania, né? Discurso da soberania, está no palanque, mas se essas sanções vierem, se elas tiverem um impacto projetado na nossa produção, no nosso emprego, na nossa inflação, que já está grande, quem vai colher os frutos negativos eleitoralmente? É Lula, em 2026. Então, Lula pensando no seu palanque para 26 e na sua competitividade, e os Bolsonaro, que tornam refém a direita brasileira está refém do bolsonarismo, os Bolsonaros só pensam na tal da anistia. Só pensa a agenda da direita brasileira, com todos os problemas que a gente tem aqui, inclusive de insegurança pública, a agenda da direita brasileira está sequestrada pelo bolsonarismo a partir dos Estados Unidos, produzindo, no primeiro momento, aí agora, essas sanções a partir do 1º de agosto. E, para fechar, ainda no nosso horizonte, isso crescendo a perspectiva de novas sanções, no caso da tal lei Magnitsky, que é gravíssima, que se diz que virá esses próximos dias contra ministro do Supremo, contra Alexandre de Moraes e outros. Uma lei que bane o cara, basicamente, é uma banição, porque bloqueia contas, bloqueia a circulação de dinheiro internacionalmente, bloqueia passaporte, bloqueia... Caraca! Olha o grau de aceleração e de gravidade em que a gente está metido. Não dá para se planejar assim, é uma incerteza muito grande. É isso, não dá, temos que tratar do assunto e não dá para ser otimista. Está todo mundo acelerando, ninguém pondera, Megali. E fica a impressão que bom, o Brasil nunca foi um país que gostou de planejar-se, né? De preparar-se para turbulências. A gente sempre confia na sorte. Como é que é aquela frase? Tudo vai dar certo no fim. Se não der certo é porque não chegou no fim. É um pouco da alma do brasileiro, né? Essa confiança de que tudo vai se arranjar e às vezes as coisas não se arranjam. E como dissemos aqui, países não deixam de existir, não quebram, nós quebramos. A nossa vida pode piorar bastante e o tempo está se esgotando. Andreasa, e na agulhinha? Na agulhinha é uma boa palavra, né? Resignação. É um samba da... Tomara que não, né? É um samba de Dona Ivone Lara, um samba do Império Serrano. Olha a Serrinha, alô Serrinha, Ivone Lara e Hélio dos Santos, o tio Hélio, na voz do Fundo de Quintal. Esse é o segundo disco do Fundo de Quintal, uma beleza de gravação. Beijo, meus amores, até amanhã. Beijo, até amanhã.